Bem, diz assim, texto sagrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, versículo 27 em diante. Diz assim o texto sagrado: Logo desembarcou um homem da cidade, saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios, havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Diga comigo: não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. 28. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele, exclamou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Versículo 29. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo, diga comigo, muito tempo, que se apoderara dele, e prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. 31. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. 33. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. 34. Quantos que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 35. E o povo saiu para ver o que havia acontecido, e foi ao encontro de Jesus, e acharam um homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Diga comigo: sentado aos pés de Jesus, vestidos em perfeito juízo. Amém? Vamos lá. Preste atenção, vou ser breve. Essa igreja é bom que não tem nem relógio para a gente olhar, né? Cadê o relógio? Tem o meu aqui, né? Mas vamos lá. 20 minutos apenas. Meus irmãos, nós estamos diante de mais um milagre de Jesus. Mas não estamos apenas diante de mais um milagre de Jesus, nós estamos diante de uma transformação da vida de um homem. Um homem que tinha uma vida comum como qualquer um de nós. Um homem que provavelmente tinha uma família, um homem que provavelmente tinha o seu trabalho, sua esposa, seus filhos, mas por algum motivo ele foi dominado por espíritos imundos, o que a Bíblia diz ser chamado de demônios, nós chamamos de espíritos imundos ou anjos caídos, anjos que foram destituídos da glória de Deus. E hoje a função desses anjos é atrapalhar o ser humano de enxergar o caminho que conduz aos céus, de enxergar o ser humano, de encontrar o Evangelho, de encontrar-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o propósito desses espíritos malignos. E ele entra na vida deste homem por alguma legalidade. O que é legalidade? Legalidade é permissão. E como se dá esta permissão? Por alguma brecha. O que é brecha? É quando a pessoa sai do propósito de Deus, quando a pessoa deixa de obedecer os parâmetros determinados pela palavra de Deus. Logo, esses espíritos vão se achar donos dessa pessoa, e quando ele entra na vida dessa pessoa, ele domina a sua mente, porque o cérebro ou a mente é o centro do funcionamento de todo o corpo. Então, se ele toma a cabeça, ele toma todo o corpo. Nós vamos ver que nas religiões afro, as entidades, eles dominam a cabeça da pessoa, porque uma vez dominando a cabeça, eu repito, ele vai ter controle de toda a ação do corpo.
E foi isso que aconteceu com este homem. Ele tinha uma vida comum, mas agora, por dar legalidade a esse espírito maligno, ele é dominado. Primeira atitude do maligno é tirar este homem do seio de sua família, levar ele para a rua. O propósito do adversário é justamente isso, é tirar você do seio da sua família, porque ele veio para dividir, porque ele veio para destruir, porque ele veio para envergonhar, porque ele veio para trazer opróbrio, tristeza, vergonha, escândalo, escárnio. Ele tira aquele homem do seio de sua família, e agora este homem vai viver solitário. Ele vai viver solitário, e aonde? No meio do cemitério. Cemitério, lugar de mortos. A Bíblia diz que o diabo leva ele, os demônios ou os espíritos caídos, levam este homem para o cemitério. Ele estava entre os vivos e agora está entre os mortos. Primeira atitude do adversário: tirar o ser humano do seio da sua família. Segunda atitude do adversário: tirar o ser humano do meio dos vivos e colocá-lo no meio dos mortos. A vida deste homem estava assim. A Bíblia conta que ele era muito forte, ou melhor, essa entidade que operava na vida dele era tão forte que o governo colocava cadeias em seus braços para controlar a força daquele senhor, mas aquelas correntes não conseguiam. Então ele se balançava, ele se sacudia e arrebentava aquelas correntes. A Bíblia diz também, meus irmãos, que aquele homem se cortava todo o seu braço, as suas pernas, o seu corpo, e rugia durante toda a noite. As pessoas tinham medo desse homem. A Bíblia diz também que ele estava nu, ele estava sem roupa. Nós sabemos, meus irmãos, que roupa serve para nos proteger do calor, que os raios solares podem maltratar a nossa pele. Então a roupa protege o nosso corpo. A roupa também nos protege do frio, porque o frio também, além de maltratar a nossa pele, pode causar mal aos nossos pulmões, assim também como o sol pode dar câncer de pele, uma série de outras questões. Então a roupa serve para proteger o nosso corpo. Além de tirar da família, de levar para o meio dos mortos, o diabo não se contenta, tira a roupa daquele homem, tira a proteção daquele homem. E para piorar ainda, roupa fala de honra. Aquele homem agora está nu. Estar no estado de nudez fala de desonra. Ele estava desonrado, ele estava desprotegido, e ele estava lá abandonado. Mas de repente Jesus, ele chega, e aonde Jesus chega, um milagre acontece. Aonde Jesus chega, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Por que falar de Jesus numa noite missionária? Porque não existiu missionário que teve um trabalho mais promissor, próspero e de tamanho de grandeza, apesar de um tempo curto de prazo, mas de tamanho de extensão, de grandeza, foi Jesus. Até mais do que o apóstolo Paulo. Jesus, ele viveu apenas 3 anos, mas nos 3 anos ele fez coisas que eu, que já vivi 40, ainda não consegui fazer, porque Jesus é o Filho de Deus, e a Bíblia diz que ele veio justamente para isso, para libertar. O profeta Isaías já dizia que ele veio para libertar as pessoas que estão presas em cadeias. Ele veio curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele é o maior missionário que já passou por esta terra. A Bíblia diz que ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça, não porque ele não tinha casa, ele tinha uma residência que ficava na Galileia, mas então porque ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, porque ele tinha tanto compromisso com a missão que ele não tinha tempo de parar. Ele ficava de casa em casa, de rua em rua, de vila em vila, de monte em monte, anunciando as boas novas de salvação. E neste
tempo e neste momento e neste encontro que nós estamos lendo foi o que de fato aconteceu. Jesus deseja ir a Gadara. Jesus deseja ir a Gadara, que fazia parte de uma decápole, que era o encontro de 5 províncias que fazia uma grande decápole, e Jesus chega ali, e quando Jesus chega, ele encontra aquele homem endemoniado. Diga comigo assim: quando Jesus chega, os demônios estremecem. Meus irmãos, Jesus não precisou se apresentar. A Bíblia diz que aquele homem, ele pôde proclamar e anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios creem nele e estremecem. A Bíblia diz que eles se prostram diante de Jesus e diz para ele: por que vieste nos atormentar? O que eles queriam? Eles disseram ainda assim: porque ainda não é chegada a tua hora. O que eles estavam querendo dizer? Que haverá uma hora em que Jesus virá para decretar o julgamento desses anjos caídos, e eles tanto sabem disso que disseram: por que vieste nos atormentar? Ainda não é chegada a tua hora. Eles estavam falando de quê? Eles estavam falando que está escrito em Apocalipse que o diabo e seus anjos e todos que praticam iniquidades serão lançados no lago de fogo. Eles estavam falando da condenação, e Jesus de fato não veio naquele momento para condená-los, mas veio para trazer libertação. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que destrói a obra do diabo não é reza braba, não é vela de 7 dias, não. O que destrói a obra do diabo é Jesus, é o Filho de Deus. A Bíblia diz então, meus irmãos, que naquele momento, aquele homem teve um encontro com Jesus, e a partir de então, a vida daquele homem começou o processo de libertação. Primeiro, ele não tinha sossego, ele andava de lá para cá, daqui para lá, ele ficava se cortando, gritando como louco. Primeira coisa, quando ele encontra Jesus, os demônios saem dele. A primeira coisa que ele faz é se assentar para ouvir as palavras de Jesus. A primeira característica de quem recebe Jesus como Senhor é ter prazer em ouvir as suas palavras. Tem muita gente que diz que é de Jesus, mas não gosta de ouvir a palavra de Jesus. Irmãos, a palavra é o verbo escrito. Então, quando eu leio a Bíblia, é o próprio Jesus se revelando a mim. Aquele homem, quando senta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, ele está demonstrando agora que a sua mente está sã, que a sua mente está lúcida, que a sua mente está saudável, e ele reconhece que as palavras que saem de Jesus são palavras de vida, são palavras que alimentam, são palavras que transformam. É isto. Enquanto o diabo domina a cabeça, a mente dele, e leva ele escravo para longe de sua família e para o meio do sepulcro, Jesus torna a sua mente livre, torna a sua mente sã, torna a sua mente lúcida. O primeiro lugar que Deus quer trabalhar em nós é na nossa mente, porque a mente é o centro do nosso intelecto, é o centro das nossas emoções, é o centro dos nossos desejos e das nossas decisões. A pessoa salva por Jesus recebe uma nova mente. Em Romanos 12:2 diz: sabe o que? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A primeira coisa que acontece conosco quando recebemos a Jesus é ter uma mente mudada, porque Jesus é aquele que não transforma você apenas espiritualmente, mas ele transforma você em todas as áreas da sua vida. Ele transforma a espiritual, ele transforma a área psíquica, ele transforma a área biológica e a área
social. É por isso que esse trabalho está acontecendo aqui. Junto com o trabalho espiritual, está acontecendo também o trabalho social. E enquanto o trabalho social e espiritual está acontecendo, Deus vai te dando uma nova visão de mundo. Porque aqueles que servem a Deus, ele tem o olhar de Deus para a vida. A Bíblia diz em Efésios 4:26: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 1 Coríntios 2:16 diz: mas nós temos a mente de Cristo. Filipenses 4:8 diz Paulo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Quando nós éramos distantes de Deus, ou estávamos distantes de Deus, nós pensávamos no pecado, nós pensávamos em mentira, nós pensávamos em dar um jeitinho para arrumar um dinheiro, mesmo que não fosse pelo caminho mais adequado. Mas uma vez recebendo Jesus, o nosso pensamento é puro, o nosso pensamento é amável, o nosso pensamento está conectado com a vontade de Deus. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima. Então a primeira coisa que Deus faz com aquele homem, após expulsar aqueles demônios, é dar a ele uma nova mente. Diga comigo: Senhor Jesus me deu uma nova mente, perspectiva. Eu vou te falar uma coisa, irmãos: o Evangelho é tão tremendo, apóstolo, que ele dá a nós não apenas uma perspectiva de glória futura, mas ele dá a nós uma perspectiva de vida terrena futura. Quer saber de uma coisa? Eu fui criado no morro do Galo Branco, lá no Morro do Cano, no meio da rua com os meus colegas. Alguns entraram no tráfico, outros ficaram com problemas mentais de tanto usar maconha e cocaína. Mas meu pai me abençoou, e ele disse para mim assim: você vai ser diferente dos seus colegas. Meu avô morreu alcoólatra, meu tio morreu alcoólatra, na família de meu pai, na família de minha mãe, todos no tráfico de droga, na prostituição, no homossexualismo. Mas meu pai botou na minha cabeça: nossa família vai ser diferente. Tem gente dizendo: deu errado para minha mãe, deu errado para meu pai, deu errado para mim. Não, para você só vai dar errado se você quiser. Você pode romper com esse elo de derrota, porque Deus tem um caminho de vitória. Alguém um dia disse para mim: seu pai é pobre, você mora no morro, você não vai dar para nada. Eu peguei aquela palavra de derrota e usei aquilo como mola propulsora para me lançar à frente. Hoje, para a glória de Deus, continuo pobre, mas tenho 2 faculdades, tenho 2 pós-graduação, sou professor, sou pastor, sou bem casado, tenho 3 filhos, sou feliz, sou uma pessoa de honra. Sabe por quê? Porque quando você decide romper, ninguém te para. Ninguém te para. As palavras que te tentam, as palavras das pessoas não podem definir quem você é em Deus. Deus te fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. E eu sigo a reta final, que eu quero tomar esse sopão ainda. São 9h20, vamos lá. A Bíblia diz então que Jesus muda a mente daquele homem. Após Jesus mudar a mente dele, o que Jesus faz? Coloca nele uma nova roupa. Diga: uma nova roupa. Diga: uma nova roupa. O diabo tira dele a roupa, o diabo tira dele a proteção. Jesus vai lá e coloca nele uma proteção. A roupa dele desonra ele, Jesus vai lá e coloca a honra. Sabe o que Deus está falando? Que Ele chamou você para te honrar. Ele chamou você para te honrar. Aleluia. Roupa na Bíblia, como eu já tenho dito, na verdade fala de honra, fala de proteção. A pessoa salva por Jesus recebe uma nova vestimenta. Efésios 4:24 diz: vos revestis do novo homem. Colossenses 3:9-10 diz: não mentais uns aos outros, mas que já vos despistes do velho homem
com os seus feitos e vos vestiste do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem do que o criou. Quando você recebe a Jesus, você recebe também uma roupa espiritual. Quando os demônios vê ela, diz assim: aquele ali eu não posso mexer, aquela lá eu não posso mexer, porque ele tem uma veste, é uma veste branca. Calamanchúria. Quem sente Deus aqui, levanta a mão e dá glória. Existe uma promessa em Apocalipse 3:5: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Aqui na terra, às vezes a gente tem que usar roupa usada, porque não tem recurso, é roupa do bazar. Às vezes tem muita criança e o menorzinho vai usando a roupa que o maior perdeu, e o maior vai usando a roupa do outro. Mas isso é coisa da terra. No céu tem uma veste de glória para você, uma veste que não rasga, uma veste que não suja, uma veste que não mancha, uma veste reluzente, brilhante. A Bíblia diz então que aquele homem recebe uma nova mente, recebe uma nova veste. E para eu encerrar essa breve meditação, ele agora senta para ouvir. Eu anotei aqui: o gadareno era agitado, impaciente, inquieto por causa dos demônios que o atormentavam. É assim mesmo. O camarada fica na rua, para lá e para cá, em vez de ir para casa, recebe o pagamento, e quando não gastar tudo, não sossega. Aí ele chega em casa duro, aí apanha da mulher, a mulher põe ele para dormir com os cachorros. Por quê? Porque os demônios que estavam nele fez ele gastar todo o pagamento. É um homem trabalhador, mas não pode ver dinheiro, que ele gasta tudo na cachaça, que ele gasta tudo na cocaína. O que é isso? São demônios. São demônios que querem tirar a tua paz, demônios que querem te deixar depressivo, oprimido, angustiado. Mas Jesus chegou. Hoje Jesus não te trouxe aqui apenas para ganhar uma cesta básica. Hoje Jesus não te trouxe aqui para você tomar um sopão quentinho. Hoje Jesus te trouxe aqui para trazer paz na tua alma, libertação, mudança. Aleluia! Ele vivia impaciente, mas agora, no lugar da impaciência, a gente vai ver paciência, mansidão, calmaria, dependência de Jesus, intimidade, humildade, adoração, reconhece a autoridade. Você vive agitado, para lá e para cá. O diabo gosta de deixar a gente assim, agitada, louca. Nada tá bom, tudo tá ruim, tá sempre faltando uma coisa. Tem que tomar calmante, tem que medir a pressão. Se tá sol, tá ruim. Se tá chuva, tá ruim. Se tá trabalhando, tá muito preso. Se só tem trabalho, tá ruim, não tem dinheiro. É o diabo, fica perturbando. Mas Jesus é o príncipe da paz, e Ele quer te dar paz na alma. Ele quer te dar paz na alma. A Bíblia diz, agora eu encerro, que ele, após ouvir as palavras de Jesus, os discípulos chegaram, e quando viam aquele homem assentado, eles ficaram apavorados. Assim vai ser com você. As pessoas que viram, e aquela mulher brigona, aquela mulher tribulada, aquele homem maluco, perturbado, está lá, sentado na igreja, ouvindo a palavra, e você vai dizer: foi Jesus, o maior missionário que já existiu. Ele entrou na minha vida, ele mudou a minha história. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Os demônios o tirou de casa. Jesus manda ele de volta para casa. Saiu oprimido e derrotado, voltou liberto e vencedor. Aleluia. Era motivo de tristeza para a família, agora é motivo de alegria. Era cheio de demônios, agora é cheio da presença de Deus. E na vida dele é cumprida a palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele agora quer seguir a Jesus. Ele quer seguir a Jesus, mas Jesus diz para ele: não venha até mim, vai para a tua cidade e fale para eles, e mostre para eles
fez, o que aconteceu com você. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Que você será um testemunho vivo daquilo que Deus realiza. Você será um testemunho vivo daquilo que Deus realiza. Guarde essa palavra e que Deus abençoe o seu povo. Aplauda Jesus. Muito obrigado, apóstolo.